abra a tua Bíblia, 2 Pedro 1. Eu queria que você abrisse a Bíblia, se você tem uma Bíblia, por favor. Porque eu quero que você olhe essas passagens na palavra de Deus. Nós estamos começando uma série de mensagens hoje que vai levar o mês de julho todo e o mês de agosto. Eu sei que há pessoas que vão estar de viagem e eu entendo isso. Julho e agosto é tempo de férias e a gente acha que é legal descansar, só que o descanso não é mais do que a palavra de Deus. Mas eu sei que é importante descansar. A gente tira férias às vezes do trabalho, mas também tira férias de Deus, e é isso que a gente não quer. Mas a gente sabe que as pessoas vão viajar, etc. Mas mesmo assim, então por isso eu resolvi fazer uma série um pouco mais prolongada. Geralmente as séries da nossa igreja levam 4 a 5 semanas. Essa série vai levar o mês de julho e agosto todo, e mesmo que a pessoa falte um culto, ela pode ir na internet, ela pode pegar o DVD, mas a gente quer que você aproveite o máximo dessa série. Eu, quando começo uma série, eu fico entusiasmado, porque eu recebo mais de Deus preparando do que entregando, e eu tenho recebido muito de Deus nessa série. Então, 2 Pedro, capítulo de número 1, eu queria que você lesse a Bíblia. Os versículos vão estar projetados, mas é importante que você veja na sua Bíblia esses versículos. Então, vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 1. Diz assim: dessa maneira, Ele, falando de Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então Deus nos deu suas grandiosas, preciosas promessas, para que por essas promessas, olha a importância disso, e por isso que eu quero que você traga a Bíblia, e durante essa série é importante que você traga também uma caneta, para você sublinhar algumas coisas importantes, para que através dessas promessas vocês se tornassem participantes, e aí você vai sublinhar da natureza divina. Participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E aí ele diz algo tremendo, verso de número 5, e por alguma razão está aí em inglês para vocês aí, então por isso você tem que ter a sua Bíblia em português. Por essa razão, verso de número 5, por essa razão, agora eu estava confiando no meu, então deixa eu abrir aqui, 2 Pedro, vamos lá, por isso mesmo, 2 Pedro 1, ok, vamos lá, 5, dessa maneira, verso 4, verso 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Está indo aí? A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Olha o verso de número 8 aí. Muito importante, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, verso de número 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se dos antigos pecados. Aí o verso de número 10, muito importante. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim sendo, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu disse na introdução que nós
falamos na semana passada sobre a volta de Jesus, e a razão que nós sabemos que a volta de Jesus está perto é porque, número 1, a Bíblia diz que nós estamos nos últimos dias. Número 2, porque Jesus disse que nós estamos nos últimos dias. E aí nós temos também na Bíblia os sinais da volta de Jesus. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir de vocês e eu perguntasse, irmãos, quais são os sinais da volta de Jesus? Sem dúvida alguém levantaria a mão e diria assim, pastor, terremotos. Outro diria pestes. Outro diria fome. E Jesus fala que na verdade esses sinais são princípio de dores. Eles apontam para o princípio desse período chamado tempo do fim. Um outro sinal da volta de Jesus é a nação de Israel. E a gente sabe que a nação de Israel, ela aponta para a volta de Jesus. A Bíblia diz que para que Jesus voltasse, Israel tinha que estar na sua terra. E no ano 70, Israel saiu da terra. Em 1948, Israel voltou para a terra. E no ano de 1967, Jerusalém se tornou parte de Israel, controle dos judeus. Então, a nação de Israel é um relógio que aponta para a volta de Jesus. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a vocês, irmãos, quais são os sinais da volta de Jesus, talvez nós falaríamos todos menos um sinal importante, que é o sinal da falta de moralidade ou falta de caráter. Você tem a sua Bíblia? Vá comigo, por favor, no livro de 1 Timóteo. E propositalmente eu não quero projetar isso, porque eu queria encorajar você a ver na Bíblia. Então, se você não tiver uma Bíblia, leia com alguém que está perto de você. Olha o que Paulo fala a respeito dos últimos dias. Nós vamos olhar e ver vários versículos essa manhã que vai exigir que a gente olhe na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha os versos de número 1 e 2, em 1 Timóteo 4. Paulo diz claramente, ele diz assim, o Espírito diz claramente. Repita comigo a palavra claramente. O Espírito diz, todos juntos, claramente. Ou seja, o que o Espírito diz não é uma coisa obscura ou misteriosa. Claramente, o que vai acontecer? Nos últimos dias, alguns abandonarão a fé. Fé aí, ela tem vários sentidos. Tem fé no sentido da nossa fé cristã, mas ela também tem um sentido de princípios. Alguns abandonariam os princípios. Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ou seja, preste atenção, o Espírito diz claramente, nos últimos dias, as pessoas abandonariam os princípios, a fé, a moralidade, iam seguir doutrinas de demônio, iam seguir doutrinas mentirosas, porque a mente das pessoas estariam cauterizadas. Esse ano, e eu estava falando com uma pessoa antes, eu completo 50 anos de idade. Eu me sinto novo, eu não me sinto velho, eu sinto cheio de energia, eu creio que os meus melhores dias estão à frente. Sem dúvida, eu creio nisso. Por que eu falo isso? Porque nos meus 50 anos de vida, eu tenho visto muitas coisas. Mas nos últimos 20 anos, a moralidade foi embora. O caráter foi embora. As pessoas, antigamente, eram pessoas de palavras. Eu vim para a América em 79. Quando eu vim para a América em 79, eu me lembro que eu ligava para o Brasil de um telefone público. Eu pegava o telefone público, falava assim, por favor, eu quero fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, dava um número e falava assim, cobra na minha casa. E eles acreditavam, irmãos, e cobravam em casa. As pessoas criam na palavra um do outro. Havia mais moralidade no caráter, havia mais moralidade na maneira das pessoas falarem. Hoje em dia as coisas estão ficando feias. Eu passei ontem o dia lendo, minha esposa está indo na Índia, e eu estava em casa, minha filha saiu para trabalhar, e eu falei, eu vou tirar o dia para ler.
Eu peguei um jornal, uma publicação, desculpe, evangélica, a respeito da igreja no dia de hoje. Eu passei o dia lendo tudo aquilo, ruminando naquilo, e várias estatísticas falavam a respeito da igreja no dia de hoje. É um jornal americano, é uma publicação, desculpe, americana, e dizia o seguinte, que hoje, na igreja, 40% dos evangélicos concordam numa lei que sanciona o casamento de homossexuais. 40% dos evangélicos. Não estamos falando de pessoas lá fora. 40% dos crentes diz, é ok, deixa passar essa lei. Mais de 35% dos crentes acham que é ok o relacionamento sexual antes do casamento ou fora do casamento. Principalmente, presta atenção nisso, essa estatística aumenta grandemente entre as pessoas de menos de 25 anos de idade. Questiona os jovens de hoje e pergunte a eles o que eles pensam a respeito de algumas coisas que para nós cristãos não são negociáveis. E alguns deles vão dizer para você, ok, eu não vejo nada errado com isso. Porque o que acontece é que muitas pessoas estão abandonando os princípios no dia de hoje. Vá comigo, por favor, no livro de 2 Timóteo agora. Características dos últimos dias. 2 Timóteo.